Marcos capítulo 10, versículo 48, assim está escrito: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o servo, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, deu um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o servo: mestre, que eu torne a ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e seguia Jesus estrada afora. Graças a Deus. Nós estamos falando aqui acerca de um homem que por muito tempo teve a sua visão bloqueada pela força que o inimigo teve ao arrancá-la de forma violenta, de forma bruta. Mas esse homem também ele não se conformou com o seu problema e num determinado momento da sua vida ele resolveu lutar pelaquilo que ele sabia que era direito dele. Então, com isso também eu preciso dizer para você que você precisa aprender ou a continuar lutando pelaquilo que você sabe que é direito seu. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Deus está falando para mim, dizer para você que você não pode desistir de lutar pelaquilo que você tem direito. Você não pode deixar ser vencido por aquilo que um dia te venceu. Você não pode ficar parado por causa de alguém ou de alguma coisa ou de circunstâncias que um dia te pararam. Você não pode desistir daquilo que Deus já falou: isso é uma promessa minha, isso é o meu desejo para a sua vida. Você entenda uma coisa: nós nascemos com vários objetivos, mas temos uma missão que parece que é única. E a missão desse homem aqui chamado Bartimeu é uma missão árdua que talvez ninguém quisesse passar. Pelo menos eu não queria passar por isso, ser cego. Eu acho que um dos maiores medos da minha vida é ser cego. Imagina você dormir, acordar e continuar no escuro. Imagina você se relacionar com as pessoas e continuar numa escuridão. Talvez você possa até achar engraçado o que eu estou te falando, mas você não sabe o que é viver numa escuridão. Será que você não ver a luz do céu é bom? Você não ver o mar é bom? Você não ver as pessoas são coisas boas? Eu estou falando para você é que a dor, ela traz a voz de Deus consigo em muitas lições que não absorvemos nas bênçãos. Entenda o que eu estou falando para você. Todo mundo tem um sofrimento. Todo mundo tem a sua desgraça. Infelizmente, é uma verdade que muitos retraem para que não seja dita e não espante a população cristã. Jesus fala: olha, vocês vão ter aflições. Davi falou no Salmo 57 que vivia um tempo de calamidade. Jesus mesmo foi crucificado. Mas tudo isso é reversível. Tudo isso pode mudar sim, no instalar de dedos. Ou podem mudar com os anos, com os tempos. Por quê? Porque Deus, ele tem várias maneiras de falar com o mortal. Deus tem várias maneiras de falar com o ser humano. E note que às vezes as pessoas distraídas, vamos chamar assim, quem me ouve diga amém. Amém. Distraídas. Sabe o que elas fazem? Elas dizem: Deus não está falando comigo. Como que Deus não está falando com você? Deus é mudo? Deus não está falando com você ou você que não está sabendo ouvir? Questão essa que precisamos saber administrar e lidar para que nós possamos ser mentorado e guiado pelo bendito. Então Deus, ele fala sim com o ser humano. Agora Deus fala com quem quer ouvir. Com quem não quer ouvir, ou com quem não consegue ouvir por causa de alguma brecha, de algum pecado, Deus vai usar de metodologias para que
nós possamos assimilar a mensagem e aplicar em nossas vidas. E algumas das metodologias que Deus usa, no meu entendimento, são metodologias árduas, difíceis, constrangedoras e dolorosas. Note que Deus fala com você no culto, Deus fala com você no seu quarto, Deus fala para você: não mexe nisso, não faça assim, faça assado. E você parece que não está muito preocupado com aquela vozinha que está falando com você, por causa de pretensões nossas, desculpa, está pesado hoje, né? Por causa de vontade nossas, egoístas, nós resolvemos fazer o que a nossa matéria nos puxa e acabamos sofrendo dano, dores, que depois, lá na frente, vem alguém aqui de blusa rosa falar para você: olha, você poderia não ter passado por isso, mas já que passou, eu vou te ensinar a sair e a não viver isso novamente. Alguém me entende? Diga amém. Amém. Então Deus está falando assim: olha, tem solução ainda, tem jeito ainda. Para o cego teve, porque para mim não vai ter. Para o cego teve, porque para você que me ouve não vai ter. Amém. E você entenda que Deus está falando com você desde o início. Desde o início Deus está falando. Só que você talvez não esteja entendendo, porque as tuas vontades são maiores do que a vontade do Eterno. Então olha o que acontece. Deus, por favor, olhe para cá. Deus falou, você não absorveu, não quis ouvir, então Ele vai apertar o cerco. Ele pode permitir para o seu bem e para o meu bem, o quê? Uma perda. De repente perde quem você acha que é o amor da tua vida. De repente você perde aquela amizade que você acha que é tão querida. De repente você perde alguma posse. Amém. Aí Deus está falando: olha, falei antes, mas você não ouviu. Será que agora você me ouve? Diga amém. Amém. Aí a pessoa continua na teimosia falando: não entendo, numa linguagem hipotética, porque a pessoa não fala, ela ouve dentro de si e continua errando. Aí Deus vai lá e fala: poxa, não aprendeu ainda? Aí o que Ele permite? Uma crise, talvez. O cerco vai apertando e nós vamos sendo afunilados, porque Ele quer ensinar uma lição, Ele quer ensinar uma dor. Por favor, olhe para cá. Ele quer ensinar uma lição na dor. E olha o que acontece. Deus está falando. E ainda eu vejo pessoas distraídas. Glória a Deus. Aí fala: não tá ouvindo não? Eu vou apertar mais ainda. Aí o que Ele permite? A crise não está sendo suficiente, não? A crise não está sendo suficiente? Tá bom. Para o seu bem eu vou apertar mais. Amém. Para o seu bem eu vou permitir uma enfermidade. Aí a pessoa começa a ficar mais quebrantada. Ele falou antes, falou depois, continuou falando, não percebeu. Ele permite talvez uma enfermidade e tantas outras coisas mais. Ele pode permitir um acidente. Ele pode. Ele é Deus. Uma pessoa errar na sua vida por causa da tua vontade. Então Ele está permitindo certas coisas porque Ele quer falar com você. Você está me entendendo? E existe mensagem na dor. Existe mensagem no sofrimento. Existem mensagens nas perdas. Existem mensagens nas crises. A questão é que nós só conseguimos aprender determinadas mensagens divinas quando passamos por essas dores. Amém. Às vezes a pessoa precisa ir lá para o leito de um hospital para poder ficar quebrantada e humilde. Verdade. Glória a Deus. Porque o nariz está tão empinado, e Deus fala: o seu nariz está tão empinado que você não enxerga o chão que te sustenta. Amém, Senhor. E por não enxergar o chão que sustenta, uma pessoa que anda assim, uma hora tropeça e cai. Aí Deus às vezes permite: olha, passa por essa dificuldade aí, passa por essa enfermidade. Porque a
A dor traz uma lição sublime chamada, quem quer ouvir, diga amém. Amém. Humildade. Glória a Deus. A dor nos ensina a ser mais humano, mais simples, mais bondosos, Glória a Deus. mais generosos, Glória a Deus. mais calmos, Amém. Deus. mais equilibrados, mais sinceros, mais quebrantados. Amém, Glória a Jesus. Deus, Senhor. Tá pesado, né? Tá ótimo, pastor. Tá Graças bem, a tá bom. Tem que ser com Deus quer. Então, para eu tentar sair da introdução, eu vou tentar finalizar esse introito. Isso que você tem passado tem trazido consigo uma voz dizendo: seja mais humilde, seja mais simples, seja mais bondoso com você mesmo para começar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O sofrimento é uma experiência, olhe para cá, educacional. Amém. O sofrimento é uma experiência que nos faz ser mais educados. Por favor. Amém. O sofrimento, ele traz uma experiência que nos deixa. Esse camarada é uma pessoa educada, né? Vinho. Comida. O sofrimento, ele faz a gente receber uma educação que o pai tentou dar e a gente não assimilou, que a vida tentou dar e a gente não captou. Nos ensinou, não aprendeu. Glória a Deus. Opa, tem gente recebendo. E eu começo por ela. Ou você acha que tá mil maravilhas na minha vida que eu estou pregando aqui assim para você? Quantas lambadas eu já levei, quantas burdoadas, quantas ameaças, quantas perseguições. Meu amigo, você não vai me parar não. Mas eu tenho aprendido. E muito. O sofrimento, ele traz uma experiência educacional. E a educação começa de casa, né? O pai ensinou, Rodrigo, eu te ensinei, você não aprendeu, Eu né? conheço, Aí a vida vai lá e dá, e a gente repete o erro. Aí papai do céu vai lá, então sofre um pouquinho, quem sabe assim você aprende. Ao vivo com o Pai. Epa. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom mais. É o tipo de palavra que ninguém quer ouvir, nem muito menos eu, mas eu preciso dela. Amém. Graças a Deus. Você tem que aprender com um servo chamado Bartimeu. E o sofrimento, ela entra em cena quando o indivíduo não aprende determinadas lições. O sofrimento não entra em cena, o sofrimento ele entra em cena quando o indivíduo não aprende ou deixa de aprender algumas determinadas lições. Até assustado. Então eu entendo uma coisa, que isso que eu estou passando e que você está passando, Amém, Senhor. Obrigado. com certeza está querendo te ensinar alguma coisa. Senhor. E quanto mais rápido eu aprender, quanto mais rápido você aprender, mais rápido saímos dessa Amém. situação Glória a Deus. e chegamos à vitória da promessa que ele Glória a deixou. Deus, Senhor. Ou porque você acha que a promessa morreu? Claro que não. Às vezes nós enclausuramos a promessa. Quando nós estamos no topo do mundo, nos fechamos para ouvir a voz do bendito. Mas quando estamos no charco de lodo, estamos mais quebrantados e percebemos melhor os ensinamentos do Todo-Poderoso. Amém. Isso eu acredito que não foi diferente nos dias de Bartimeu, porque o sofrimento tinha um propósito para Bartimeu. O sofrimento tem um propósito para você. Quem quer ficar cego? Quem quer viver na escuridão? Ninguém. Ele pode. Esse sofrimento, esta dor, essa crise conjugal, financeira, matrimonial, sentimental, na saúde, tem um propósito. Ou tem alguns propósitos.
Quais são os propósitos? Foi dito aqui, você e eu precisamos nos ater. Qual é o primeiro passo que devemos dar em relação às circunstâncias que passamos na vida? Amém. Glória a Deus. Está entendendo isso? Humildade. Dentre tantas, poderíamos deixar essa aqui bem clara: humildade é uma delas. Agora, Bartimeu, eu não consigo ver esse homem como uma pessoa arrogante. Eu não consigo ver esse homem como uma pessoa soberba. Eu não consigo ver esse homem como um cara que humilha as pessoas. Não consigo. Esse homem, ele vive numa situação completamente constrangedora. E quando somos constrangidos pela palavra divina, ficamos mais humildes. Porque o amor de Deus constrange. Constrange. E Bartimeu aqui, ele está aprendendo lição, que é uma das lições mais preciosas da vida dele, que vai fazer ele recuperar aquilo que ele tinha perdido. Não entendeu? Então eu vou deixar bem claro, começando por mim: se você e eu formos mais humildes, vamos recuperar tudo aquilo que tínhamos perdido. Amém, Senhor. Se nós formos mais humanos, vamos recuperar aquilo que o inimigo arrancou. Se nós formos mais simples, nós vamos chegar aonde Deus falou: olha a promessa, lembra? Porque acha que é só dar a promessa e acabou? Não. Todas as promessas, acredito eu, de Deus, ou boa parte, ou grande parte delas, são precedidas de atitudes nossas. É igual Deus falar que você vai ser um médico, e vai palestrar, e vai fazer conferências, mas você não quer sair de casa para terminar nem o 2º grau. Como é que vai ser médico? Vai comprar o diploma? Vai. A gente vende, né? Claro que tem gente que vem e compra, né? É. Mas Deus está vendo, mas Deus está vendo, não é aquele que mandou. Um dia a verdade vem à tona. É. Bartimeu aqui, ele vai fazer o quê? Deus estava tentando falar para Bartimeu alguma coisa que ele não entendia na boa infância dele. Pai general, Timeu, dinheiro, classe média alta, tinha tudo do bom e do melhor. Como é que deveria ser a infância desse menino? Não vou nem entrar nessas questões dos teólogos para não gastar o tempo fora dessa mensagem que está me dando. Como sempre deveria ser a infância daquele menino? Muito boa, regada, tinha tudo do bom e do melhor, até que o Império Romano entrou, fez o que fez, matou seu pai, arrancou a vista de Bartimeu. Você está conseguindo entender? Glória a Deus. Você está conseguindo captar? Amém, Senhor. E eu sei que tem jovens que estão me ouvindo que não podem revogar isso que está sendo dito aqui. Porque ainda tem tempo de mudar. Ainda tem tempo de não permitir que coisas piores possam acontecer. Ainda tem tempo de você sair de onde está e melhorar. Ainda tem tempo de você ter de volta aquilo que foi subtraído da tua vida. Glória a Deus. Me explica melhor, pastor. Tem tempo de você sair da crise para a bonança. Tem tempo de você ser curado da enfermidade. Tem tempo de você ter o relacionamento restaurado. Amém. Ter a vida sentimental ser restaurada. Tem tempo de tudo. Por quê? Aleluia, estamos vivos. Glória a Deus. E Bartimeu, aqui, para poder terminar essa história, terminar o início, eu acho que não fala assim, né? Mas ele vai fazer o quê? Ele vê que Jesus está passando, vou corrigir porque ele estava cego. Tem pessoas que acham que cego não vê. Está confuso? Vou te explicar. Tem muito cego que tem mais visão do que quem enxerga. Glória a Deus, é verdade. Era cego, mas tinha visão. E tem muita gente que tem visão e é cega. Nem enxerga. Alguém está entendendo? Amém. É forte o mistério, né? Graças a Deus. Mas eu entendo perfeitamente. Mas Aleluia. que você possa ter visão. Eu revogo toda escuridão sobre a sua vida. Amém, Senhor. Toda escuridão sobre a sua Glória a casa, em nome de Deus. Jesus.
toda a escuridão caia por terra agora, em nome de Jesus. Haja luz sobre a sua vida, casa e família, sobre o seu ministério, sobre os seus projetos. Amém, Senhor. Bartimeu tinha visão, mas era cego. Ele sabia, ele sentia que Jesus estava ali. Por quê? Por causa do barulho da multidão. E tem gente que reclama que crente grita, que crente é isso, é pentecostal, não sei o quê, mas quando está lá no jogo do Fla-Flu do Maracanã, berra, quase tem um infarto lá de tanto gritar por causa do gol. Pula em cima dos outros. É, exatamente. É mesmo, quer adorar a Deus, fica à vontade, faz o jeito que você quiser. Isso não é problema. Tem uns que, já falei, tem um jeito, tem outros que gostam de ir pro lado da cama. Aquele negócio, né? Mas agora você fica à vontade, né? Então, amém. quem sou eu para te criticar? Quem sou eu para falar? Se eu tenho a minha forma de Deus, se eu sou mais quietinho, ou se eu extravaso mais, qual é o problema? Cada um do seu jeito. Só que Bartimeu, ele não estava vendo, mas tinha visão, mas também estava enxergando. Então, peraí, tem barulho. Olha, imagina uma multidão, o barulho que uma multidão faz. Não tem barulho. Porque onde tem barulho, As pessoas gritam. tem presença de Jesus. Alguém está entendendo? Amém. Ai, Jesus, acho que tem barulho. Amém, Viu? Senhor. A multidão glorificava. Isso aí. Naquele tempo acreditava-se que era tarde, então um dizia para o outro, Sohaim Tovim, Baruch Havai, Shendonai, Boketov. Então eles falavam na linguagem santa e eu acho, meu Deus, eu estou ouvindo. Amém. Você me ouve? Glória a Deus. Tem esperança. Glória a E Deus. quando ele ouve, ele vai começar. Peraí. Glória a Deus. É Jesus, não é? Tá voltando. Ele vai se desprender de quem estava do lado dele, que tinha um cego por ele do outro lado. E aí ele vai começar a clamar. E hoje em dia eu vejo pessoas no seio da igreja que não conseguem mais orar, jejuar, meditar. Não vou nem falar meditar, ler a Bíblia, porque meditar já é uma força muito forte para alguns, né? E Bartimeu está no nível superior. Ele está no clamor. Glória a Deus. Amém. O clamor, gente, pode ser dentro do teu quarto. Em qualquer lugar, banheiro, na Você está lá, sala. e lá e Deus está, né? Bartimeu está lá clamando no meio de uma multidão Assim minha mãe chega na sala. e não está nem preocupado com o que os outros vão falar. Glória a Deus, Senhor. Está clamando. Moisés, quando ele estava no Egito, Deus vai dizer que ouviu o clamor dos israelitas. Não ouviu a oração, ouviu o clamor, porque a oração não era suficiente. Alguém está entendendo? Para você Amém. conseguir isso que você almeja, Amém. tanto, é necessário um clamor. Glória a Deus. Mas pastor, não consigo nem mais orar. Por favor, se até agora você vem aqui e não consegue mais orar, eu vou fazer uma oração forte por você. Amém. Verdade. Então chega de orar, vamos clamar. Quem está comigo, diga amém. Amém. Está comigo aí, diga amém. Registra, glória a Deus. Bartimeu, Amém. ele começa a clamar, porque ele sabia que aquilo não era momento de oração, aquilo era momento de clamor. Isso é forte. Êxodo capítulo 2, versículo 23, vai dizer, o clamor daquele povo subiu. Sabe por quê? Porque o clamor sobe. Glória a Deus. Glória a Deus. Êxodo 3,9 diz, se alguém te afligir e clamares a mim, ouvirei o teu clamor. Então está fazendo o que em meio a essa aflição? Tem alguém te afligindo? Tem alguém te perseguindo? Tem alguém te ameaçando? Tem alguém te perturbando? Clame a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Amém. O que não pode é você parar em meio a essas afrontas. O que você não pode é parar por causa das pessoas que vão tentar te calar. Porque ninguém suportou o clamor de Bartimeu. Porque o clamor incomoda. É aquela famosa pessoa que chega para você, crente grita muito, faz barulho. Como se ela fosse perfeita, né? Aí eu faço, sabe qual é o tipo de pergunta que eu gosto de fazer para essas pessoas? Eu prefiro
gritar ao meu Deus do que gritar com o meu amigo, gritar com o meu pai, gritar com a minha mãe, gritar com a minha esposa, gritar com o meu marido. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Graças a Deus. Está preocupado com o que elas estão pensando de você? Amém. Se eu for preocupado com todo mundo que... Ah, eu paro. Fala mal da gente, Eu já não estava aqui. nem eu. Glória a Deus. Glória Na a minha Deus. angústia clamei o Senhor, e Ele, do seu templo, me ouviu. Salmo 22, 7. E Bartimeu está fazendo o quê? Está clamando em tempo de angústia. Está em angústia, é tempo de você clamar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jesus estava no meio de uma multidão onde tinha muito barulho, e Bartimeu era inteligente o suficiente para perceber bem, ele só vai me ouvir se eu berrar. Ele só vai me ouvir se eu gritar. E fala, o crente é surdo. Está preocupado com o quê? É claro que você não vai dar uma de doido gritando no meio da rua, né? Lá no secreto, lá, né? Na hora do clamor aqui, pode ficar à vontade. Eu não boto mordaça no Espírito Santo, não. Aqui ele tem liberdade. Amém. Porque o Espírito Santo hoje, desculpa, até isso que eu vou falar pode ser uma aberração. Tem algumas igrejas que eles parecem ter uma coleira no Espírito Santo. Você vai até aqui. Até aqui, isso aí você não pode fazer. Né? Isso aí não fala não. Aqui não. Aqui tem liberdade. Amém, Senhor. Graças Glória a a Deus. Glória a Deus. E Bartimeu, ele sabe, eu preciso clamar, porque Jesus vai me ouvir. Amém. Uma multidão ao redor de Jesus e Bartimeu berrando. As portas de Jericó. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Jesus. Bartimeu agora não era mais um cego que esmolava. Bartimeu agora é um cego que clamava. Amém. E eu profetizo em nome de Jesus, você não é mais Glória um a cego Deus. que esmola, você é um homem e uma mulher que clama. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eita glória. Glória a Deus. Porque o clamor traz resposta e resultado. Amém. Bartimeu não está preocupado com quem está ao redor dele, se ele vai agradar um ou outro, não. Bartimeu está focado na missão, cego, mas com visão. Bartimeu não está nem aí com o que os outros vão dizer, mas ele está gritando, ele está clamando, porque ele sabia que Jesus resolve. Amém. E Jesus chegou até agora para resolver. Glória a Deus. Escuridão acabou, é luz na tua vida agora, amém? Amém. Quem é luz aí, diga agora. Amém. Glória a Deus. Eu também sou luz. Amém. Receba a vitória. Então, se você chegar num lugar assustador, tenebroso, escuro, não se preocupa não, que ele vai ser irradiado pela presença do Amém. Espírito Santo Glória a na Deus. tua e na minha vida. Receba a vitória, todo mundo. O que Deus fala no início? Bereshit, ele diz, haja luz. Glória a Então, porque a luz impera sempre onde tem trevas. Amém. E eu sinto forte a presença de Deus aqui dizer para você, para de pedir ajuda aos outros. Ei, para. Vamos clamar? Glória a Deus. Vamos.